Nos últimos 30 anos, os filmes de super-heróis dominaram as telas do cinema e se tornaram uma das maiores máquinas de fazer dinheiro em Hollywood. Franquias como Marvel Studios e DC Comics acumulam bilhões, arrastando multidões e conquistando fãs ao redor do mundo. Mas nem todo filme com capa e poderes consegue repetir esse sucesso estrondoso. Existem aqueles que fracassam feio nas bilheterias, custam caro em marketing e distribuição e ainda recebem críticas devastadoras. Alguns passam batidos pelo público, outros viram piada ou simplesmente mais um filme trash. Mas todos têm algo em comum: causaram prejuízo e dúvidas sobre a viabilidade do personagem ou da franquia. Hoje, vamos fazer uma imersão profunda nesses desastres financeiros. Os 10 maiores fracassos de filmes de super-heróis em bilheteria. Então prepare a pipoca, porque as histórias são tão tensas quanto qualquer batalha épica nas telas. Mas antes de vestirmos nossos uniformes de super-heróis e sairmos pela cidade combatendo o crime, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que sonharam um dia em ser um super-herói. Steel, o Homem de Aço. Imagine Shaquille O'Neal, um dos maiores astros de basquete, vestindo uma armadura de metal para lutar contra o crime. A ideia parece até divertida, mas o resultado cinematográfico foi um desastre completo. Com produção barata, roteiro simplório e efeitos especiais de quinta categoria, Steel afundou no mercado e entrou para a lista de um dos maiores fracassos dos anos 90. O público nem sequer compareceu aos cinemas para assistir. Com um orçamento de 16 milhões de dólares, o filme teve uma bilheteria mundial de apenas 1,7 milhão, gerando um prejuízo estimado de cerca de 15 milhões de dólares. Um verdadeiro fracasso de bilheteria praticamente ignorado pelo público. Superman 4, Em Busca da Paz. Esse foi o último filme clássico com Christopher Reeve como Superman e, infelizmente, marcou uma das maiores quedas da franquia. Com cortes drásticos no orçamento e um roteiro fraco que não soube captar a grandiosidade do personagem, Superman 4 decepcionou público e crítica. O estúdio resolveu dar um tempo para o personagem por vários anos. Apesar da bilheteria ter superado o custo de produção, o lucro foi ínfimo para o padrão da época, e o filme é considerado um dos maiores tombos da saga. Com um orçamento de 17 milhões de dólares, o filme arrecadou 36 milhões mundialmente, mas com lucros muito baixos para o padrão da época, gerando um prejuízo estimado de cerca de 10 a 15 milhões de dólares. Um fracasso que levou a franquia a uma pausa prolongada. Morbius. O anti-herói da Sony, estrelado por Jared Leto, entrou para o universo dos personagens do Homem-Aranha, mas não conseguiu conquistar o público nem a crítica. Apesar de ter um orçamento relativamente baixo para os padrões atuais, Morbius não conseguiu sustentar os planos da Sony para o seu Aranhaverso. O filme teve bilheteria mediana e críticas negativas, prejudicando o futuro das franquias derivadas. Com um orçamento de 75 milhões de dólares, o filme teve uma bilheteria mundial de 167 milhões, mas mesmo assim não alcançou o sucesso esperado e gerou um prejuízo considerável, prejudicando os planos da Sony para o seu Aranhaverso. Shazam, Fúria dos Deuses.
sucesso moderado no primeiro filme, Shazam tentou repetir a dose com essa sequência, mas sem a mesma força. A recepção morna, o lançamento em um momento delicado para o DCU e a falta de apelo do público fizeram o filme mal render nas bilheterias, quase empatando com seu orçamento. Nem o carisma do elenco conseguiu salvar o longa da indiferença do público. Com um orçamento de 125 milhões de dólares, o filme teve uma bilheteria mundial de 133 milhões, gerando um prejuízo estimado de cerca de 140 a 150 milhões de dólares, dependendo do cálculo. Apesar do elenco carismático, não conseguiu repetir o sucesso do primeiro filme. Mulher Gato. Halle Berry chegou a ser indicada ao Oscar, mas aqui não teve a mesma sorte. Mulher Gato era a aposta da Warner para expandir o universo dos super-heróis no início dos anos 2000, mas se tornou um sinônimo de fracasso. A crítica destruiu o roteiro e a direção, e a bilheteria abaixo do orçamento evidenciou que o público também não curtiu. A partir daí, a carreira da atriz teve um baque considerável, e o filme segue como um exemplo de como não adaptar um personagem dos quadrinhos. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 82 milhões mundialmente, resultando em um prejuízo estimado de 70 a 90 milhões de dólares. Um desastre crítico e comercial que prejudicou a carreira da atriz Halle Berry. Quarteto Fantástico. Com a tentativa de um reboot com uma pegada mais sombria, Quarteto Fantástico sofreu com problemas de bastidores, troca de diretores e interferências do estúdio. O filme ficou confuso, mal dirigido e não convenceu os fãs ou novos espectadores. Embora tenha arrecadado mais que orçamento, os custos extras e a recepção negativa o tornaram um fracasso comercial. O longa praticamente enterrou a franquia por anos, até a Marvel anunciar um novo reboot para tentar apagar esse capítulo. Com um orçamento de 120 a 150 milhões de dólares, o reboot Quarteto Fantástico arrecadou 167 milhões mundialmente, mas devido aos custos de marketing e problemas de produção, o prejuízo estimado foi significativo, enterrando temporariamente a franquia. Lanterna Verde. Ryan Reynolds entrou para o universo DC com a esperança de emplacar um sucesso, mas Lanterna Verde não foi isso. Apesar de ter conseguido arrecadar um pouco mais que o seu orçamento, os custos de marketing e distribuição fizeram o filme ser um fracasso financeiro. Apesar disso, a recepção negativa do público e da crítica apagou qualquer possibilidade de sequência. A piada ficou ainda maior porque Reynolds depois virou o Deadpool e nunca mais quis falar do Lanterna Verde. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, o filme arrecadou 219 milhões mundialmente, mas devido a altos custos de marketing e distribuição, teve um prejuízo estimado de 90 a 100 milhões de dólares. Ryan Reynolds até hoje evita falar sobre o filme. X-Men: Fênix Negra. O fim da saga mutante na Fox não foi glorioso. Fênix Negra chegou com enorme expectativa, mas acabou decepcionando tanto o público quanto os críticos. Os problemas de produção e roteiro superficial custaram caro. Embora tenha arrecadado mais que o orçamento, o filme não cobriu os custos totais, gerando prejuízo para o estúdio. A fusão Fox-Disney acabou enterrando qualquer possibilidade de sequência. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, Fênix Negra arrecadou 252 milhões mundialmente, mas acabou com prejuízo líquido de cerca de 133 milhões de dólares, mostrando que a Fox encerrou a saga mutante com um grande fracasso. The Flash.
Prometido como um filme que poderia salvar o universo estendido da DC, The Flash teve um caminho turbulento desde a produção até o lançamento. Problemas pessoais do protagonista Ezra Miller, mudanças no roteiro e efeitos especiais criticados prejudicaram muito a recepção. O filme faturou mais do que o seu orçamento, mas o lucro foi insuficiente para cobrir todos os custos, configurando um prejuízo para o estúdio. Com um orçamento de 220 milhões de dólares, The Flash arrecadou 250 milhões mundialmente, mas mesmo assim gerou um prejuízo estimado de cerca de 155 milhões devido aos altos custos de produção, marketing e distribuição. Um filme que não conseguiu salvar o universo estendido da DC. As Marvels. A sequência de Capitã Marvel chegou com muita expectativa, mas o resultado foi um dos maiores tombos da Marvel Studios até hoje. Campanha de marketing fraca, roteiro confuso e falta de engajamento com o público derrubaram a bilheteria para níveis abaixo do investimento, tornando-se um dos piores resultados financeiros do estúdio. O orçamento do filme foi de 270 milhões de dólares, mas dados detalhados mostram que a Disney gastou cerca de 455 milhões com produção, marketing e distribuição. As Marvels teve uma bilheteria mundial de 218 milhões, resultando em um prejuízo líquido de 237 milhões de dólares. O maior desastre financeiro da Marvel Studios até hoje, sendo um verdadeiro golpe no estúdio. O mundo dos super-heróis no cinema é cheio de altos e baixos. Enquanto alguns filmes conquistam bilhões, outros acabam esquecidos e até ridicularizados. O sucesso não depende só de orçamento ou de personagens famosos, mas de um conjunto de fatores: roteiro, direção, timing, marketing e, claro, a conexão com o público. Seja fã da Marvel, DC ou quadrinhos em geral, é importante lembrar que por trás de cada fracasso existe um aprendizado que pode levar ao próximo grande sucesso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre Cinema Geek, curiosidades e análises profundas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.